Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez eu vim aqui para esse lugar fantástico. Fica no pé da Serra de Teresópolis, lá onde tem o dedo de Deus. É uma pedra que tem o formato de Deus, para quem não sabe. E nesse lugar maravilhoso, repleto de vegetação, natureza muito presente. Logo aqui do lado tem um rio com uma água muito limpa. E o pessoal se banha, consome, tem uma água bem legal de usar. E é um local de uma energia fantástica. Aquele bambuzal ali, meu Deus do céu. Não tem como, né? Não imaginar Marabô, nem não imaginar tanta energia boa que tem aqui. E aqui, o que acontece? Antes de mais nada, peço licença. Licença para entrar. Licença para estar aqui. Licença para poder aproveitar dessa energia. Então eu peço licença a todos os guardiões, peço licença aos caboclos, peço licença ao Oxóssi, peço licença a Deus, aos senhores, né, universais, aos senhores interplanetários que permitem e que nos orientam tanto. Falando em orientar, nós estamos fechando o ciclo dos 21 dias do Mestre Saint Germain, tá? Amanhã fecha esse ciclo. Muito feliz, muito feliz. Conseguimos concluir o ciclo do Arcanjo Miguel com a chama azul e agora nós estamos concluindo com Saint Germain com a chama violeta. E estamos aí na enquete para saber qual será o novo, né? Qual será a nova chama. Mas eu opto por todos, cada dia um, porque é fabuloso. Além de que todas as outras radiações de diversas outras crenças acabam se comunicando. Então, aqui, o que eu gosto de fazer? Eu faço oração, peço conexão, licença, auxílio. Geralmente a minha conversa com Deus é meio que como se eu estivesse conversando com vocês. Não tem uma reza própria. Mas quando eu vou tratar, por nós termos uma crença meio que predominante, né? E realmente acabam se chocando muito por causa da religião, por causa da igreja, acaba tendo muito choque. Então eu não entro muito nessa seara. Eu prefiro rezar o Pai Nosso, que é uma reza que todo mundo conhece. Não tem onde você vá que alguém não conheça o Pai Nosso. Ave Maria, né? Essa conexão fantástica. Então eu rezo o Pai Nosso, elevo o pensamento a Deus, peço orientação, clareza, proteção, saúde e todas as irradiações que atuam, né, nessa energia universal, elas acabam nos atendendo. Então se engana quem acha que eu vou orar só para um e só aquele ali que vai atender. Não, é um sistema. Então se de repente naquele momento você precisa de uma ajuda por causa de uma doença, sempre vai ter um colaborador que vai poder te orientar naquele momento da doença. Como no caso da proteção, da prosperidade. Só que as pessoas se enganam, porque elas acham que é viver errado a vida toda, fazer tudo que é errado, tudo que você imagina de errado a pessoa faz. Aí quando fica doente, o São Rafael, Arcanjo Rafael, pelo amor de Deus, me ajude. Por que só nesse momento a pessoa vai ter que pedir ajuda? Proteção. São Miguel Arcanjo, me proteja. Mas cara, a pessoa viveu errado a vida toda. E o detalhe, vai chegar segunda-feira, vai continuar errando tudo que errava antes. Então, é uma reforma interna que a gente precisa. A gente precisa, antes de tudo, uma reforma interna. A ajuda que a gente oferece é aquela ajuda realmente que é um choque, né, naquela realidade. Que às vezes a pessoa está tão mal, mas está tão mal que ela não consegue nem responder, ela não consegue nem raciocinar, nem entender por que ela está tomando tanta pancada. Então é aí que de repente a gente chega. Quando a pessoa já está indo para o hospital, precisa de alguém porque está praticamente morrendo,
Então aparece do nada um carro na porta da pessoa, bota a pessoa no carro e leva para o hospital. E eles fazem isso, tá? Comigo já aconteceram várias vezes de mandar pegar carro e ir em lugares. É meio. Isso aí fica para uma outra época. A gente conversa sobre isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa de reforma interna, é aquela reforma interior. Se você sabe que se for para um boteco beber um copinho de cachaça, aquele local vai estar com um monte de outros irmãozinhos desencarnados que estão querendo essa energia, e essa energia de sofrimento, dor, escassez, miséria, está tudo rodando ali, o que você vai fazer ali? Entendeu? Se você sabe que se você desejar o mal para o coleguinha, né, aquela energia do mal que você está desejando para o coleguinha vai acabar de uma forma se aproximando a você. E é como se fosse um espelho. Fez, vai acontecer. Pode ter certeza que uma hora chega. Então, quando a gente chega, quando acontece de uma espiritualidade chegar e falar, né, vem aqui no ouvidinho e fala, pega o carro e vai. E eles vão direcionando e você chega num lugar onde você nem imagina, e chega lá e realmente tem uma pessoa que assim, se você não chegasse, aquela pessoa de repente não estaria acordada no dia seguinte. É um choque. É aquela última situação. Se a pessoa não mudar dali, não adianta. Vai acontecer de novo e nunca vai ficar bom. A gente precisa, antes de tudo, reforma interna. Controle seus pensamentos, controle suas atitudes. Se você deseja o mal para o coleguinha, passe a desejar o bem. Se você trabalha num local onde tem um coleguinha que tem um trabalho melhor que o seu, mas você gostaria de ter um trabalho parecido com o dele, pode acontecer, não vou condenar isso. O que você faz? Deseja que aquele coleguinha tenha um trabalho melhor ainda do que o que ele tem, para que ele possa conseguir, de repente, uma promoção melhor ainda. E quem sabe essa vaga não venha te servir. Entendeu? Muda a forma de pensar. Ao invés de você pensar em ele ter problema e não voltar mais ao trabalho, pense em ele melhorar. Ajude ele a melhorar também. Mude a faixa vibratória. A questão da saúde, eu vejo muito problema nesse ponto, da pessoa viver fazendo coisa errada. Come tudo que não deve, bebe tudo que não deve, não dorme, vive uma vida que, né, nenhum robô conseguiria viver. E de repente começa a ter problemas de saúde e vem falar que não sabe por que está passando mal. Então a gente precisa realmente saber nossos limites, mudar internamente. A maioria das doenças, antes delas se apresentarem no nosso corpo, elas já estão sendo formadas lá no astral. Então quando você pensa que vai ter um problema, uma doença, aquela doença está sendo formada lá em cima. Mas não é por maldade de ninguém não. Muitas das vezes a gente que está criando esse problema. Tem gente que guarda rancor e vive um rancor que nunca se resolve. E esse rancor vai remoendo aquela energia dela. E isso vai se formando, sim, um buraco, é como se fosse um local onde ali estivesse se apodrecendo, estivesse estragando. E isso acaba refletindo no nosso corpo com o tempo. É como se você mesmo estivesse se autodestruindo. Então vamos mudar, todo mundo vamos fazer essa reflexão para mudar, melhorar, tá? Eu espero que todos sejam felizes e vão que hoje vai ter bastante trabalho para mim. Fiquem com Deus, tudo de bom, Papai do Céu abençoe.